Acontecia, vamos supor, há 10 anos atrás, quando alguém ganhava um bônus, sobrava um dinheiro, ganhava uma herança, ganhava na Mega Sena. Esse camarada, ele ia na instituição financeira ali, no banco da sua cidade. E o que acontecia? Ele chegava no gerente e falava: o que eu faço com esse dinheiro? E o gerente tem que lembrar que ele trabalha para o banco. Apesar de você ser cliente do banco, quem paga o salário dele é o banco. Então ele é um cachorro de dois donos, né? Para quem que ele trabalha? Para o dono do banco, para o acionista do banco, ou para o cliente? Se ele tiver que escolher um dos dois, ele vai sempre escolher quem paga o salário dele, que é o banco, né? Então, o que acontecia quando você chegava lá com a sua herança, com o seu bônus, etc.? Ele ia vender o que era melhor para o banco e não o melhor para você. E apesar de, desde a época que eu usava fraldas, as ações do Itaú e do Bradesco e do Banco do Brasil serem talvez um dos melhores investimentos do mundo, jamais um gerente ia indicar para você as ações do próprio banco. Ele ia querer que você investisse nos produtos do banco. Enfim, eu não vou julgar eles estão na posição deles, têm família, têm contas para pagar, eles têm que bater a meta deles, e as metas deles estavam desalinhadas com a sua, né? E, felizmente, a internet empoderou o consumidor, o investidor. Esse cara hoje ele não depende somente do gerente. Ele pode ouvir a opinião de outras pessoas através da internet. Pode jogar no Google, pode ir no YouTube, pode ir nas redes sociais e assim formar a sua opinião, né? E a gente, obviamente, forma parte da opinião, e eu até incentivo que vocês vejam a opinião de outros e cheguem na sua própria conclusão. E assim você vai formar uma opinião de que talvez o que te vendiam anteriormente não era o melhor para você. Eu vejo muitos aqui que devem estar tendo sucesso na sua vida profissional, e eu queria contar aqui um pouco a minha história e o porquê que os investimentos mudaram a minha vida. Eu tenho um histórico no mercado de capitais. Eu comecei a investir ainda com 17 anos, através de um clube de investimento, um valor de um carro popular, não um carro desses daqui bonitões que eu estou vendo por aqui, mas um carro, 50 mil reais na época, 2003 isso, era, sei lá, equivalente a 100 e poucos mil reais hoje. Esse é o dinheiro que eu comecei a investir, um valor que meu pai tinha num clube de investimentos, e comecei a comprar ações de boas empresas a bons preços. Vou fazer aqui um resumo da minha estratégia, né? E foi uma estratégia bastante vencedora. Eu transformei esse clube num fundo. O fundo superou as médias de mercado praticamente em todos os anos. Eu vendi minha participação no fundo, comprei ações e fundos imobiliários que me pagavam a renda e me considerava, vamos dizer assim, aposentado aos 30 anos. Mas a aposentadoria é legal o primeiro mês, o segundo, o terceiro. Depois começa a bater uma angústia, né? Porque, pô, eu quero ser produtivo, não quero ficar aqui até as 4 da manhã jogando FIFA. E era isso que eu fazia. Putz, eu me toquei que eu estava no caminho errado quando o vizinho reclamou porque eu estava gritando às 4 da manhã porque eu tinha tomado um gol aos 45 no FIFA. Eu falei, pô, quem joga FIFA sabe o que eu estou falando. É uma coisa muito triste você tomar um gol no final e eu estava às 4 da manhã gritando. E eu falei, pô, não dá para ficar com essa vida, né? Preciso voltar a fazer alguma coisa aqui. E fui estudar coisas relacionadas a investimento e à internet. Podemos até falar um pouquinho de internet aqui, que eu sei que muita gente aqui tem interesse em tudo que é assunto relacionado à internet. Por que eu gosto então vou até pular um pouquinho aqui. Por que eu gosto de negócios relacionados à internet? Lembra que eu trabalhava num fundo lá em 2011? Eu recebi um combinado dos meus sócios. Falou assim, os caras me encarregaram de estudar negócios fora, né? O dólar estava mais ou menos 1,65. E a nossa tese era que, pô, não é possível que só tenha negócios bons no Brasil. Vai estudar negócios fora. E no Brasil a gente não tinha muita empresa relacionada à internet na bolsa, né? As empresas brasileiras muitas dessas empresas que a gente vê, é o Itaú, o Bradesco, a Ambev, a Petrobras, a Vale, né? A gente não tinha as empresas de internet listadas na bolsa e ainda temos muito poucos. E daí na hora que eu fui estudar as empresas americanas, eu vi muitas empresas relacionadas à internet que tinham algumas características que eu gosto em ações, na hora que eu vou escolher ações. Quais são essas características? 1, crescimento. 2, rentabilidade. 3, asset light, né? Então, quando você vai construir uma operação online,
provavelmente você não precisa construir um galpão, você não precisa fazer um investimento em indústria. Quase tudo hoje na internet você consegue fazer, entre aspas, as a service, né? Você paga uma mensalidade. Então, em vez de você construir servidor, você paga lá para a Amazon para ter seu site hospedado lá. E quase todo o serviço hoje está mais ou menos assim. Então, hoje, eu diria que a gente vive na época de ouro do empreendedorismo, porque o que não falta é capital, né? O capital está entrando também para o empreendedor. O que faltam são ideias e execução. E, no passado, se você for ver os grandes empresários do passado, né, eram pessoas que tiveram que botar um investimento muito grande. Nos Estados Unidos, lá o Carnegie, o Rockefeller, construir uma petrolífera, construir uma siderúrgica, isso vai muito capital. Né? No Brasil, aqui, quem que eram os grandes empresários do passado lá? O Votorantim, né? O Hermílio de Moraes. Construir uma fábrica de cimento vai muito capital, de celulose vai muito capital. Mas as coisas de internet não vão muito capital. Né, o Kaiser aqui deve ter um monte de exemplo de pessoas que começaram sem nada, o próprio Kaiser, né, e conseguiram construir. Por quê? Porque capital não é barreira de entrada. O que é barreira de entrada? São boas ideias e boa execução. É isso. Né? E isso eu vi lá em 2011 e me deparei com uma série de empresas americanas, posso falar o nome de algumas, Google, Booking, até a Apple, Facebook, que eram empresas que tinham crescimento e rentabilidade. E daí, na hora que eu fui abrir o meu negócio, eu falei, pô, quero ter uma empresa de internet, porque além de tudo isso que eu falei, você consegue distribuição global, instantânea e 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Vocês têm cliente fora do Brasil? A gente também, mais ou menos uns 5 a 10%. Olha só, se fosse ter uma loja física, nada contra quem tem loja física, tá? Mas uma loja física, você está limitado ali, é só geografia. Você tem uma loja física em Uberlândia, você está mais ou menos limitado lá. A internet é legal por conta disso. Você pode ter uma operação global, 24 horas por dia, instantaneamente. Você sobe sua loja, você está ao vivo e a cores para o mundo todo. Né? Você pode ter cliente do Brasil até o Japão. Obviamente que você vai estar limitado à língua e algumas outras coisas sim, mas pelo menos você tem uma escalabilidade muito grande com o negócio de internet. Então isso foi uma coisa que eu vi e trouxe para o meu negócio. E também a minha paixão é investimentos, é finanças, e a Suno veio meio que a junção dessas duas coisas, internet com finanças.